jd1noticias.com, a notícia no seu celular. O JD1 TV de hoje vai abordar um assunto de extrema importância, o trânsito da capital. E para esclarecer e conversar um pouco sobre esse tema, nós recebemos o diretor-presidente da AGETRAN, Janine Bruno. Janine, bem-vindo aos nossos estúdios. E para iniciar, a estrutura de fiscalização e policiamento aqui da capital é suficiente? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O órgão executivo de trânsito do município é a AGETRAN. Tanto a AGETRAN quanto os outros órgãos que participam disso também vem perdendo pessoas ao longo das décadas, né? Então, assim, como a gente tem poucas pessoas na parte de fiscalização, nós fazemos convênios sempre. Então, nós temos convênios com o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, nós temos convênio com o DETRAN, através dos seus agentes de trânsito, temos convênio com a Guarda Municipal, através dos seus agentes de trânsito. Então, esse somatório de forças que a gente faz sempre em prol do trânsito, a gente acaba tendo um número de fiscalização suficiente para a cidade. Mas orientação aos motoristas não ajudaria a evitar os gargalos nas obras pela cidade? É o que a gente sempre fala, né? O motorista tem que estar atento sempre, ele tem que ter vários planos de caminhos, né? Até porque a gente tem algumas obras aí no centro da cidade e as interdições vão mudando à medida que as obras vão avançando. Então é importante você ter seu plano A, seu plano B e observar sempre a sinalização. A gente tem colocado faixas, né? Atenção, interdição a 200 metros, atenção, interdição a 100 metros. Placas também, que vocês vão ver umas placas alaranjadas, estão sempre no canto da via informando, atenção, interdição a 200 metros. Vai dar tempo de você tomar uma atitude evasiva daquele lugar para que você não chegue lá e de repente você veja uma interdição. Então fique atento à sinalização, fique atento às faixas que a gente tem colocado, né? Para evitar que você, né, caia na armadilha, de chegar lá naquele local, está interditado, e aí está aquela fila, você não consegue sair. Então, atenção é primordial nesse ponto. Um assunto também que é de bastante preocupação, né, dos motoristas é a Avenida Três Barras, principalmente nos horários de pico. Tem alguma previsão de quando esse projeto vai sair do papel? Sim, a gente já finalizou tudo, ele já está em processo licitatório. A gente já está hoje dentro da SECOM, que é a secretaria que faz todas as licitações, ela já está com esse processo lá. Então ele já está em andamento. Muito em breve a gente já começa as obras ali na Três Barras, com Marquês do Lavradio, Domingos Jorge Velho, e aí estender um pouquinho, que é uma readequação. A gente vai remover aquela rotatória, vai enlarguecer um pouquinho ali, semaforizar, vamos asfaltar umas ruas que você, quando vem da Domingos Jorge Velho, do Vilas Boas, você pode fazer um L, também vai sair no lugar com semáforo. Então você vai ter toda uma situação confortável para você passar ali e vai acabar aquela sensação de insegurança que você tem hoje quando você chega naquela rotatória que já está saturada, em horários de pico lá você fica um tempo ali passando raiva, né? Aproveitando o gancho da rotatória, a dinâmica de semáforos, ela tem demonstrado eficiência no trânsito? Sim, muito, né? A primeira que a gente fez semaforização em rotatórias foi a da Via Parque com Mato Grosso, né? Quem passava por ali antes pode dar o testemunho até deles mesmo, né? Ficava aquelas filas de 1.000 metros de distância e sempre aquela briga, aquela disputa pelo espaço, aquele estresse com o motorista, o pedestre ficava inseguro de atravessar ali. A partir de agosto de 2017, que foi quando a gente inaugurou ali, mudou toda a dinâmica, funciona tudo muito bem, né? Aqui em Campo Grande tinha aquela coisa engraçada, né? Todo mundo que passou pela AGETRAN vendia a ideia de que, puxa, só um viaduto resolveria o problema ali, só um viaduto resolveria o problema lá da rotatória do Refri, famosa, né? Mas a gente provou, através de serviços e planejamento muito sério, né? Que dava para fazer alguma coisa que não fosse um viaduto. Infinitamente mais barato, mais rápido e extremamente funcional. Hoje está resolvido esses dois gargalos, né, que a gente tem aqui também, a Joaquim Murtinho com o Ceará também, que era um problema sério, com a semaforização resolveu. E aí você tem que continuar observando, o trânsito é muito dinâmico, ele aumenta todos os dias, então você tem que observar até que ponto que ele vai. Claro que qualquer serviço que você faz, em determinado momento, pode ser que você tenha que fazer uma readequação e de repente partir para uma coisa maior. Mas nesse momento está suprindo tranquilamente. E há outros pontos previstos para receber essa implantação? Sim, o próximo agora já está licitando, conforme eu disse, é ali da Três Barras, com a Marquês do Lavradio, do Domingos Jorge Velho, aquele miolinho. Essa ali a gente vai fazer agora, já está sendo licitado. Já estou com o projeto do sistema viário também da Tamandaré com a Euler. Agora a gente está fazendo só o projeto da parte de infraestrutura, né? Pavimentação, drenagem, e orçando essa parte. E aí a gente deve mandar para licitação. Então são as duas próximas que devem acontecer. Uma já bem breve, a outra num prazo um pouquinho maior, mas eu acredito que ainda desse ano a gente consiga fazer as duas. Janine, o transtorno das filas duplas na porta de escola.
Existe uma ação para conter os pais? A fiscalização tem ocorrido de uma maneira para evitar esses tipos de acontecimento? Isso é um problema comportamental e de educação, né? A falta de respeito dos pais na frente dos filhos, né? Que tipo de motorista ele vai gerar depois, né? Vai ensinando o filho dele a ter uma falta de educação, a não respeitar o espaço dos outros. Então, assim, a gente conta muito com os pais, né? Os pais, olha o tipo de educação que vocês estão dando para os seus filhos, parando em fila dupla, mandando ele descer no meio da rua. Então, assim, você respeite aquele espaço, né? A fiscalização está lá. Quando chega alguma notificação para algum pai de aluno ou mãe de aluno, eles ficam extremamente irritados. Poxa, indústria da multa, aquela velha conversa, mas na verdade você está desrespeitando não só seu filho, a escola, mas você está desrespeitando todos os outros motoristas e pedestres que estão passando por ali. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. O trânsito não é feito só pela Getran, não é feito só pelo batalhão de trânsito, né? O trânsito é feito por todos nós. Se eu não fizer a minha parte, você não fizer a sua, não vai funcionar. Aí você tem que vir com a mão forte do Estado em cima e aí ninguém gosta. Mas tem horas que você tem que tomar as atitudes necessárias para que haja um respeito naquela situação. Afinal de contas, não é só você que tem interesse em estacionar ou passar por ali. Você tem toda uma coletividade que precisa daquele espaço. Janine, agora nós vamos para as perguntas, né, e algumas dúvidas que nós recebemos de internautas. E a primeira é da Evelyn. Ela pergunta: esse novo padrão de ponto de ônibus no meio da via está sendo bem aceito pelos motoristas e usuários do transporte? A primeira coisa que a gente tem que pensar, vamos pensar num contexto geral. A prioridade sempre é do transporte coletivo. A gente tem que entender todo o nosso trânsito, todo mundo precisa se deslocar para algum lugar e tem que haver alguns respeitos. O próprio Código de Trânsito traz que o maior tem que cuidar do menor. Então vamos imaginar uma pirâmide invertida, né? Quem é a prioridade no trânsito? Primeiro o pedestre, segundo o ciclista, em terceiro lugar o transporte coletivo. Em quarto lugar, veículos de carga, veículos comerciais como táxi, veículos de aplicativos como Uber, 99, etc. E em último lugar, o meu carro. O transporte individual, meu carro, seu carro, em último lugar. Ao contrário, todo mundo pensa, meu carro em primeiro lugar, o ônibus está me atrapalhando. Não, o ônibus em primeiro lugar, o seu carro que está atrapalhando. Então, cada motorista tem que entender isso. No seu carro você vai uma pessoa somente, né? No ônibus você vai 80, 100 pessoas, até mais, dependendo do tamanho do ônibus. Então é importante, um transporte de massa ele tem que ser respeitado. Por isso que a gente está priorizando, né? Em grandes cidades como São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte já fizeram isso há anos, nós estamos fazendo isso agora. Isso é um recurso do governo federal, um recurso que foi conseguido em 2012, já era para estar pronto isso. Infelizmente não fez nada na época do governo anterior ao prefeito Marquinhos. E quando nós entramos, né, em 2017, que a gente voltou a aprovar os projetos na Caixa Econômica Federal e começamos a fazer esse projeto. É muito importante. As primeiras sempre são: por que o ônibus corre do lado esquerdo e não do lado direito, né? Se o ônibus corresse do lado direito, só para você ter ideia, cada estação dela de embarque e desembarque ela tem em torno de 40 a 50 metros de comprimento, com coberturas modulares de 5 em 5 metros em cima. Imagine se você botar uma estação de 40 a 50 metros do lado direito. Ou seja, se cada lote médio tem 12 metros, você teria 3 lotes e meio praticamente, que nunca mais esse cara ia conseguir acessar a garagem dele. O comércio não conseguia ter aquele estacionamento frontal, você teria que enlarguecer as calçadas e diminuir a rua para você ter pelo menos 1,5 metro atrás da calçada entre a estação e a residência ou o comércio, porque tem que passar, você tem acessibilidade, você precisa passar um cadeirante, essas coisas todas. Você ia formar um gueto naquele lugar e aí à noite poderia acontecer de tudo, falta de segurança, você teria que remover árvores, isso não é fácil, a parte ambiental poderia inviabilizar o projeto, teria que remover postes de energia elétrica e encarecer muito o projeto, ou seja, o lado esquerdo ele é infinitamente melhor. E assim, importante frisar, não estamos inventando a roda, tá? Isso existe em São Paulo, isso existe em Curitiba, em Recife, em Maringá, em Porto Alegre, nos Estados Unidos, na França, ou seja, não tem nenhuma novidade nisso. Isso é uma coisa normal e acontece em qualquer cidade. É que aqui, quando tudo que você vai fazer, você tirou alguém da zona do conforto, parece que você está inventando a roda. Não estamos. Ele funciona e funciona muito bem. Então, assim, as estações são muito bem protegidas, os pedestres que têm que atravessar para chegar nessa estação, sempre as estações vão estar na esquina, junto a uma faixa de pedestre, com semáforo para pedestre, então ele vai total segurança para ele chegar e sair dali. E a questão do motorista, puxa, como é que está, por exemplo, a Bahia, que falam tanto, né? Era 3 faixas, vai ficar somente 2, não, continua sendo 3 faixas, acontece que uma faixa vai ficar exclusiva para o ônibus e 2 para os veículos. Por que hoje está ruim?
porque hoje não começou a funcionar ainda, então a faixa onde vai correr o ônibus, os veículos estão estacionando ali. Não tem motivo nenhum para você ir lá e tirar esses veículos agora, uma vez que o corredor não está funcionando. Mas na hora que correr, esse ônibus passa para cá. Então ele sai dessas duas faixas. Então isso vai dar uma fluidez maior, porque o ônibus quando para no ponto, normalmente ele acaba ocupando um pedaço do ponto, um pedaço da via. Então aquela faixa acaba interrompendo e fica uma faixa só. Isso vai dando alguns gargalos. Quando ele tiver funcionamento normal, vai funcionar perfeitamente bem. Se alguém tiver alguma dúvida, vai na Brilhante. A gente já inaugurou um trecho lá de 3,5 km. Tem funcionado muito bem. A gente já fez pesquisas, já viu pelos números, né? Porque a gente sabe a velocidade média que os ônibus andavam e andam, todos os ônibus têm GPS. Então a gente já sabe que teve um ganho de velocidade. Então para isso é importante. O objetivo do corredor é ganhar a velocidade média para diminuir o tempo de viagem daquele usuário. Imagina se você ganhar 10, 15 minutos na ida, 10, 15 minutos na volta. Aquela pessoa ganhou meia hora do dia dela, que ela estaria parada dentro do ônibus, ela pode ler um livro, ela pode acordar mais tarde, pode brincar com o cachorro, pode estudar nessa meia hora. Então o objetivo é isso, ganhar velocidade média, dar maior qualidade para o transporte coletivo, e dando maior qualidade, aí você tem um fenômeno inverso. Aquele cara que vai de carro para o serviço, ele fala, opa, tá bom para ir de ônibus agora, é mais barato, é mais seguro eu ir de ônibus do que com o meu carro, e eu demoro às vezes o mesmo tempo, porque quando tem a faixa exclusiva ela anda mais rápido, então de repente ele começa a deixar o carro em casa, isso vai diminuindo o carro nas ruas. Então esse é o objetivo das cidades quando elas fazem corredores de ônibus, ganhar velocidade média para dar maior qualidade. A pergunta da Bianca Odair. O radar da Avenida Brilhante de 50 km por hora já está em funcionamento? Ainda não. Sempre que a gente vai colocar qualquer equipamento eletrônico em funcionamento, vocês observem sempre aquilo que eu falo, o motorista tem que ser observador, ele tem que estar atento a tudo que está ao seu redor e à sua frente. Podem observar, aqueles que são mais observadores sabem disso, toda vez que a gente vai colocar um equipamento eletrônico em funcionamento, a gente coloca uma faixa sobre a via informando, atenção, equipamento eletrônico em caráter educativo. Por quê? Porque ele vai ficar 15 dias funcionando em caráter educativo. Então se você cometer uma infração, vai chegar uma cartinha para você, falando, você cometeu uma infração, como está em caráter educativo, ela não vai virar multa, mas se fosse após o 15º dia, você já seria multado por excesso de velocidade nesse local. Então é importante estar atento, né? Você viu lá o radar, puxa, ainda entrou em operação ou não? Não, basta você olhar se tem aquela faixa, né? Você que passa sempre por ali, você vai observar, ela vai ficar 15 dias lá. No 16º dia a gente tira a faixa e aí ele passa a funcionar. A Marcela Evangelista pergunta sobre o estacionamento rotativo. Tem previsão do retorno? Sim, estacionamento rotativo. Em primeiro lugar, as pessoas sempre perguntam por que eu tenho que pagar se eu vou estacionar em via pública, né? O objetivo do estacionamento rotativo é dar uma oxigenação, uma rotatividade, né, nas vagas da área central. Quando você não tem esse estacionamento rotativo, o que acontece? As pessoas que chegam para trabalhar na área central, eles estacionam os seus carros ali, 7 horas da manhã, e só vai tirar o carro às 18 horas quando vai embora. Então, se você vai lá no centro fazer algum serviço, vai no cartório, vai no médico, vai num banco, vai no comércio, você tem a dificuldade de estacionar porque todas as vagas já estão ocupadas e vão ficar ocupadas o dia inteiro. Quando você tem essa rotatividade, aí não, só pode ficar 2 horas, então você vai, faz seu serviço, sai dali e outra pessoa vem e ocupa aquele lugar e você vai tendo esse ganho, essa oxigenação para a área central que é muito importante. Cada vez mais fica difícil o trânsito porque cada vez mais está carregado, né? Mais carros, todo ano mais carros, mais carros, mais carros. E é importante a gente ter essa rotatividade, porque o comércio ele sobrevive disso. O cliente dele vem e vai o tempo todo. Então, assim, a gente está só respondendo a sua questão. Estamos já preparando a nova licitação, vai ter uma nova empresa, né? Aquela empresa que ganhar essa licitação, ela vai ter um período aí para ela explorar esse tipo de serviço, a exemplo do que nós tínhamos até alguns dias atrás. Falando dessa questão do menor para o maior, há previsão de implantações de novas ciclovias e interligações? Sim, nós temos aqui no município de Campo Grande algo próximo de 90 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas, e agora a gente vem ampliando isso. Já tivemos algumas ampliações de 2017 até 2021, agora a gente vai começar a fazer interligações dessas ciclovias, seja através de ciclofaixas, ciclovias ou rotas cicloviárias, além da implantação de mais quilometragem de ciclovia, que isso é muito importante. A gente vem percebendo, né, que teve um aumento de ciclistas na nossa cidade. Nossa cidade ela facilita o pedal, né, porque ela é muito plana, tem poucas subidas e descidas, então a gente tem a presença de muitos ciclistas. A gente observou que muita gente está mudando para esse modal, para começar a pedalar, para ir trabalhar e voltar. Você tem o ciclista de lazer, você tem o ciclista esportivo,
e você teve as bicicletas elétricas que entraram com força, e isso tem sido até uma parte do problema, porque boa parte das pessoas que compram bicicleta elétrica, como elas nunca fizeram um curso para tirar uma CNH, uma carteira de habilitação, ela acaba não conhecendo as regras de trânsito, regras de circulação, e acaba se colocando em risco. Então é importante essas pessoas buscarem conhecimento, porque elas se colocam em situações de risco muitas vezes, né? É importante ela entender onde que tem que andar, como fazer, como sinalizar, para que ela não se coloque em risco. Agora, o ciclista em geral, a gente percebeu um aumento, a gente vem trabalhando muito com eles, né? Trabalhando no plano diretor, estamos trabalhando no plano de mobilidade urbana, a gente ouve muito a categoria, até para entender as necessidades, o que eles pensam, onde que eles acham importante ter uma ciclovia, para a gente construir sempre nos lugares certos, naqueles lugares que eles têm realmente interesse de passar. Então o município está trabalhando bastante nessa área. Janine, para encerrar, as pessoas ainda têm muitas dúvidas entre as diferenças de serviços prestados pelo Detran e pela AGETRAN. Quais são essas diferenças? O Detran é o órgão executivo de trânsito estadual e a AGETRAN é o órgão executivo de trânsito municipal. Basicamente as diferenças. O Detran ele vai cuidar, por exemplo, você vai tirar uma CNH, sua carteira de habilitação, você vai fazer isso no Detran. Você precisa mexer com o documento do seu veículo, fazer aquele documento anual, você vai fazer uma transferência de veículo, uma coisa, isso é Detran. Tudo relativo à documentação sua ou do veículo é com o Detran. Se o seu veículo for apreendido, ele vai para um pátio do Detran, né, por uma questão de documento, alguma coisa que estiver errada, vai para o pátio do Detran, você tem que fazer a liberação por lá. Então tudo que é relativo a documental, essas apreensões. A AGETRAN é mais operacional, que é município. Então, por exemplo, todos os semáforos, toda a sinalização horizontal, vertical ou semafórica, a AGETRAN que faz. A fiscalização de velocidade, seja através de radares, seja através de lombadas, o famoso quebra-mola, faixas elevadas, a AGETRAN que faz. Fiscalização também, blitz. Blitz, como eu disse lá no começo, né? Nós temos uma força composta por 4 forças, né? Que seria o agente de trânsito do Detran, o agente da Guarda Municipal, o policial militar do Batalhão de Trânsito e o agente da AGETRAN. Então a gente faz essas blitz em conjunto, a gente trabalha com blitz aí de lei seca, que é muito importante, porque a gente tem que tirar essa pessoa alcoolizada do volante, porque essa pessoa, ela mata e ela morre, então é importante a gente tirar essas pessoas de circulação, é importante que as pessoas, quando vão sair para um barzinho, para uma diversão, peguem um táxi, peguem um veículo de aplicativo, vai com um amigo que não bebe, né? Para a gente poder ir, se divertir e voltar para casa em segurança, né? Utilizem sempre isso que todo mundo vai ficar feliz, seus pais querem receber vocês de volta, né? Seus filhos querem receber vocês de volta em casa, então sempre trabalhem dessa maneira. Vão sair para se divertir? Usa um veículo, pega uma carona com um amigo que não bebe, né? O famoso motorista da rodada, né? E a gente vai chegar muito bem em casa. Então as diferenças básicas são isso. O Detran é mais relativo à documentação e a AGETRAN é mais relativa à parte operacional, do básico da cidade. Janine, nós queremos agradecer a sua participação, sua disponibilidade, e o senhor pode encerrar com as considerações finais. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite. É importante frisar, né? A gente sempre fala, poxa, trânsito é problema da AGETRAN, é problema do Detran. Não, trânsito é problema de todos nós. Trânsito é feito por mim, por você e por você que está aí assistindo. Se você não fizer a sua parte, ela não fizer a dela, eu não fizer a minha, não tem Detran ou AGETRAN no mundo que vai consertar o nosso trânsito. Então faça a sua parte, ande corretamente, né? Não fique usando fila dupla próximo de escolas, que isso é importante, você está deseducando o seu filho. Então o importante é isso, vamos trabalhar em conjunto, né? Porque junto nós conseguimos salvar vidas. Td1noticias.com, a notícia no seu celular.